Glória a Deus. Quem é que estava aqui na semana passada? Ou melhor, peraí, quem não estava aqui na semana passada? Ok, então vou fazer um pedido a você. Hoje, ou durante essa semana, entra no YouTube e assiste a mensagem da semana passada. Eu comecei uma minissérie intitulada Progresso. Progresso. Quem quer progredir aqui na vida? Em todas as áreas, financeira, saúde, família, todas as áreas, negócios, tudo. Progresso no descanso versus progresso no estresse. Qual você escolhe? Parece que a resposta é óbvia, mas ela nem sempre é tão óbvia assim. E nós começamos a ver aqui, na semana passada, uma passagem em que Jesus visita a casa de duas mulheres, Marta e Maria. E Jesus, naquela visita, Marta, a irmã mais velha, Maria, a irmã mais nova, Marta se agita para lá e para cá, tentando preparar coisas para receber Jesus. Provavelmente preparando lá um lanche, um jantar, arrumando a casa. Enquanto isso, Maria, a irmã mais nova, ambas eram irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. E Maria, a mais nova, sentou-se aos pés de Jesus para ficar ouvindo os ensinamentos de Jesus. Até que Marta para e dá uma bronca em Jesus. Jesus, será que você não se importa que eu esteja andando para lá e para cá sem que a minha irmã me ajude? Fala com ela, manda que ela venha me ajudar. E Jesus diz para ela: Marta, Marta, você está preocupada, ansiosa com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. E nós vimos que essa coisa que Jesus disse, embora muitas vezes eu já tenha ouvido pregações de pastores e pregadores dizendo: Maria escolheu a melhor parte, ela escolheu Jesus. Mas nós vimos aqui que Marta também escolheu Jesus, porque ela não estava fazendo aquilo para o diabo, ela não estava fazendo aquilo para Judas, ela não estava fazendo aquilo para Pedro, para Tiago, para João, ela estava fazendo tudo aquilo para Jesus, se preocupando com Jesus. Na verdade, a melhor parte que Maria escolheu foi o descanso. O descanso, foi isso a melhor parte. Uma coisa só é necessária, é que você, Marta, entre no descanso. E as outras coisas vão acontecer. Não te preocupe, não te deixe levar pela ansiedade, não se deixe levar pela preocupação, porque Deus está no controle da sua vida. Amém? Você pode dizer isso: Deus está no controle da minha vida. Meu irmão, repreenda toda a ansiedade, toda a preocupação, porque o progresso que Deus quer que você receba nessa vida não pode vir através do estresse. O progresso que Deus planejou para você não pode chegar através do estresse. Quanto mais você se estressa, mais difícil fica do plano de Deus se estabelecer na sua vida. Quanto mais preocupado e ansioso você fica, mais você se agita. Quanto mais você se agita, mais você se esforça. Quanto mais você se esforça, menos Deus consegue operar. Quando você trabalha, Deus descansa. Quando você descansa, Deus trabalha. E olha que a Bíblia nos diz, para que não pense que eu estou dizendo alguma heresia, a Bíblia diz, o profeta Isaías escreveu, dizendo que nunca, em tempo algum, jamais se viu, jamais se ouviu falar como um Deus que é semelhante ao nosso Deus, que trabalha para aquele que nele confia. Quando nós começamos a ensinar sobre fé, muitos críticos dizem: mas vocês estão ensinando pensando que Deus é seu escravo, que Deus é um Papai Noel, que vocês podem encostar Deus contra a parede, pressionando Deus com a sua confissão de fé. A questão não é pressionar Deus ou fazer de Deus um Papai Noel. A questão é que Ele prometeu a nós, dizendo: nunca, jamais se viu, nunca, jamais se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele confiam. Embora tenha sido Isaías que tenha dito isso, se você crê como eu que a Bíblia é a palavra de Deus, que é a palavra inspirada, então, de fato, Isaías foi só um instrumento, mas quem disse isso para nós foi o próprio Deus. Amém? Então, o progresso que você quer receber, que você quer ter nessa vida, não poderá jamais
vir através do estresse. Ele tem que vir através do descanso. Em Hebreus capítulo 4, aliás, antes disso, deixa eu lembrar para você aqui, que quando eu falei dessas duas mulheres, eu disse que essas duas mulheres, elas tipificam 2 tipos de igreja. Elas tipificam 2 tipos de crente. Marta é a igreja que opera, trabalha, achando que as suas obras é o que vão agradar a Deus. Maria, ao contrário, ela representa um tipo de igreja e um perfil de crente que entende que o mais importante é assentar aos pés de Jesus para ouvir dele. E a partir do que se ouve dele, na direção dele, parte para fazer as obras. Eu não estou me esforçando para agradar a Deus. Quando eu aceitei Jesus, isso agradou a Deus de forma plena. Quando eu aceito a obra dele, eu agrado a ele de forma plena. O meu esforço em tentar agradar a Deus, de fato, na verdade, desagrada a Deus. Deus quer me ver no descanso. E quando eu falo para você de descanso, eu quero relembrar a você que descanso não é inatividade. Descanso não é paralisação. Descanso é ação em confiança de que Deus está no controle, Deus está na frente e Ele é quem abre as portas, Ele é quem abençoa, Ele é quem dá a nós a realização, Ele é quem abre portas para que as coisas aconteçam. Não é o nosso esforço e o nosso trabalho. Amém? Então a gente, quando na verdade crê e descansa, a gente trabalha até mais do que quando se esforça na nossa própria força. Quando a gente descansa, a gente ganha novas energias para o trabalho que a gente precisa fazer. Em Hebreus capítulo 4, versículos de 1 a 3, é a única passagem do Novo Testamento que diz que nós devemos temer alguma coisa. E aqui o escritor aos Hebreus, que creio eu, foi o apóstolo Paulo, ele diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vocês tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Quem são esses eles aqui? O escritor aos Hebreus está se referindo àquela primeira geração de hebreus que saiu da escravidão do Egito, conduzidos por Moisés. Ele está se referindo àquela primeira geração que não entrou na Terra Prometida. A Terra Prometida, para eles, para aquele povo que saiu do Egito, do cativeiro do Egito, era um lugar geográfico. A Terra Prometida para nós é um lugar espiritual. Amém? Nós vamos estar fazendo uma viagem com um grupo da igreja para Israel. Mas Israel, para o povo de Israel, é a Terra Prometida. Para nós, a Terra Prometida é aonde nós estivermos. Seja no Brasil, em Israel, na Tchecoslováquia, na Rússia, no Japão, na Lua, em Marte. Não sei se algum de vocês está planejando em morar em Marte. Tem gente aqui já fazendo planos para morar em Marte. Aqui na face da Terra, né? Eu não estou planejando morar em Marte, eu vou continuar por aqui. Amém, gente? Vocês ainda vão ter que me aturar, a não ser que a gente abra uma nova em Marte. Depois que tiver gente lá. Aliás, andam abrindo nova para tudo quanto é canto aí. Hoje me mostraram mais uma pirata. Parece que em São Gonçalo. Até os dizeres lá, um jeito simples de fazer igreja. Copiaram de tudo. Até o logo era igual. Alguém se tocou lá que ia poder dar problema e mudaram o logo. Vai dar problema do mesmo jeito. A gente tem uma advogada que fica caçando esse povo aí. Porque a gente fica tão feliz da nossa igreja ser uma influência positiva em muitas igrejas, até fora do Brasil. Tem um casal aqui da igreja, membro da igreja, que mudou para o Canadá e descobriu lá na cidade onde eles estão, nova igreja, aleluia. Foram lá para conhecer. Aí mandaram para nós o link. Aí eu comecei a ver. Não, realmente, nós estamos ligados com a nova igreja. Eu falei, é mesmo, não sabia. Que beleza, que maravilha. Continua até hoje. A gente não tem problema nenhum com isso. Você está entendendo? Só que, inclusive, esse pessoal dessa de São Gonçalo bota lá, nova igreja, a original. Eu falei, uau! Oficial. Que legal. Mas olha, a verdade é que
A eles foram anunciadas, ao povo de Israel, aquela primeira geração que saiu do Egito, foram anunciadas as boas novas, de uma forma profética, de uma forma sobrenatural, de uma forma simbólica, tipológica. Eles receberam as boas novas, o Evangelho. Mas, diz aqui, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, não lhes serviu de nada. Gente, que coisa triste alguém ouvir a palavra de Deus e isso não servir de nada para a pessoa. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, não fez efeito. E no entanto, a palavra de Deus é a coisa mais poderosa que existe no mundo para transformar a vida do ser humano. Mas ela depende de uma coisa: visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. A palavra de Deus é poderosa, não há nada tão poderoso como a palavra de Deus para transformar a vida do homem no mundo, no universo. Mas ela precisa de um elemento para causar essa transformação: fé. Você sabe que existem certas substâncias que, se você botar junto, não resolve, não adianta nada, não produz nada. Mas se você jogar no meio uma terceira substância, que é um catalisador, pum, há uma reação química que, caramba, sai até fumaça. Você pega a palavra, pega o ser humano, junta, não sai nada, mas se você bota no meio um catalisador que é a fé, há uma explosão de vida abundante. Amém? E é por isso que a mesma palavra no seu ouvido faz um efeito, no ouvido do incrédulo não faz efeito de nada. E dentro da própria igreja, há pessoas que ouvem a palavra, são curadas. A mesma palavra outro ouve, não faz efeito nenhum. Porque existe esse elemento que precisa estar no meio. Fé, temamos, é o único convite. Dizem, nunca fiz essa conta, mas dizem que 365 vezes na Bíblia, contando o Antigo e Novo Testamento, existe a expressão não temas. Dá uma para cada dia do ano. Não temas na segunda, não temas na terça, não temas na quarta, não temas na quinta, no sábado, não temas. Mas, uma vez, a Bíblia no Novo Testamento nos convida a temer algo. O quê? Que haja em nós incredulidade. Já que foi deixado a nós uma promessa, então já que é uma promessa, Deus é fiel, Deus é bom, Deus não falha, pegue a sua fé, aplique nisso e entre no descanso. Porque Deus é fiel e nada te faltará. Versículo 3 aqui de Hebreus 4, o escritor diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, eu assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Eu tenho uma notícia para te dar. É um mistério. Quem aqui quer prosperar? Quem aqui quer progredir? Em todas as áreas da vida. Família, finanças, grana, ter grana à vontade, para você ter conforto, para oferecer conforto para a sua família. Você quer ter isso na sua vida? Com certeza. Presta sua atenção numa coisa: tudo que você precisa para isso acontecer. Se você diz assim, pastor, mas o meu sonho é uma empresa assim, assim, assado, gigante, ou isso, sei lá, eu quero deixar de ser empregado para passar a ser patrão. Tudo isso já está estabelecido e já foi estabelecido para você antes da fundação do mundo. Por isso há o convite de você entrar no descanso, porque não é algo que você vai trabalhar para ser construído, é algo que já foi feito. Deixa eu repetir para você, porque eu acho que você deve ter tomado um diazepam ontem à noite, e está assim ainda meio... Deixa eu te dizer, você tem sonhos, tem planos, no seu coração existe de repente do nada, você sentiu alguma coisa, caramba, como seria legal, rapaz, eu ter isso, ter aquilo. Já imaginou, mulher? A gente lá, podendo agora ter um conforto financeiro, que a gente possa fazer aquela viagem lá no Caribe,
Aleluia. Rio das Ostras, nunca mais. Rapaz, tem até uma família de Rio das Ostras hoje aqui para pegar esse caminho todo para ouvir isso, ó. Ah, já imaginou, mulher, a gente lá em Cancún, nadando descosta, naquela água, ô papai, aleluia. Já imaginou a gente vender essa carroça velha que a gente anda aqui e comprar aquele BMW? Aleluia, cor de rosa, do jeito que você sonha. Que as ideias meio cafona, um BMW rosa. Ah, que maravilha. Pois é, você começou a sonhar tudo isso, mas a Bíblia diz que é Ele quem coloca em nós o querer. Ele quem, eu vou dizer de um outro jeito, Ele quem planta em nós o sonho. Vou dizer de uma outra maneira, é Ele quem inspira um propósito. Mas ela vai além e diz assim, e é Ele quem realiza. É Ele quem capacita para realizar. É Ele quem capacita para você realizar. Agora, olha só uma coisa, presta atenção, não é algo que vai ser construído, não é algo que você sonhou e Deus fala assim, o meu filho Mateus acabou de ter um sonho ali, rapaz, mas eu não estava preparado para isso. Atenção, cadê os anjos? Miguel, Gabriel, todo mundo aí, vai lá, dá uma olhada no sonho lá do Mateus e começa a trabalhar. Não. Antes da fundação do mundo, ele tinha planejado aquilo e foi exclusivo, foi pessoal. Ele planejou aquilo e falou, esse aqui é para o Mateus, esse aqui é para a Melina, esse aqui é para o Duda, esse aqui é para o Luiz. Você está entendendo? E antes da fundação do mundo. Mas o que você precisa para alcançar isso que Ele planejou para você, que não é algo pequeno, miúdo? Porque a religiosidade vai dizer para você assim, sabe como é, irmão? Para uns Deus tem alegria, para outros é só lágrima. Para com essa mentalidade infeliz, mentirosa do inferno, porque isso é religiosidade pura e não há nada parecido com isso escrito na Bíblia. Quando Deus ele entregou esse sonho para você, Ele tem a intenção de realizar, mas você precisa de colocar em cima desse sonho um elemento que faz isso explodir e vir à tona, chama-se fé. Mas quando você crê, você entra no descanso. Porque você confia que Deus vai honrar essa fé, e Ele vai fazer. E Ele vai chamar à existência as coisas que não existem. Elas só não existem no visível, mas elas já foram planejadas e feitas antes da fundação do mundo. Amém? Gostei dessa. Alguém falou aqui, eu senti que veio desse canto aqui. É verdade. É isso aí. Gente, Deus ficou tão irado com aquele povo, porque o povo não creu. Então não vão entrar no meu descanso. Porque não tem como entrar no descanso sem fé. Como é que você vai entrar no descanso sem fé? Você vai entrar no descanso ansioso? Estou no descanso. Aí no versículo 9 ele diz, portanto resta um repouso. E nessa versão diz assim, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos, e é a única vez que a Bíblia também nos convida a nos esforçar para alguma coisa. Ela diz, portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Você viu aqui que Deus chamou a falta de fé de desobediência? Trata de ser obediente e crer. Amém? Será que você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, seja obediente, meu filho? Agora, presta atenção numa coisa, na maioria das igrejas se ouve tanto falar de obediência. Se ouve tanto falar de obediência. Já ouvi tanta pregação de obediência. Porque você tem que obedecer a quem? Obedecer ao seu pastor, obedecer ao seu líder. Mas a Bíblia está dizendo aqui que você tem que obedecer à fé. A igreja tem toda uma estrutura? Tem. Existem níveis de liderança? Tem. A gente honra essas lideranças? Sim.
Mas a nossa obediência, em primeiro lugar, e antes de qualquer coisa, não é ao pastor, ao líder, é a fé. Obedecer à fé. Cara, eu creio, então eu vou entrar no descanso. Eu vou entrar no descanso. Gente, a maioria dos milagres de Jesus, relatados na Bíblia, foram feitos no sábado. Esse foi um dos motivos pelos quais queriam matar Jesus. Imagina só, o cara curou uma pessoa no sábado. N pessoas foram curadas por Jesus no sábado. E todas as vezes que Jesus curava alguém no sábado, em vez dos fariseus baterem palmas e dar glória a Deus, eles criticavam Jesus. Mas porque no sábado, tanto dia para curar, vem na segunda, vem na terça, vem na quinta, mas no sábado não pode. Quer dizer, a mulher andando envergada lá durante 18 anos. Jesus cura, o pessoal critica. Você já deve ter lido aquela história na Bíblia, daquele endemoniado, gadareno, que andava nu pelos cemitérios, todo mundo tinha medo dele. A Bíblia diz que Jesus, ele quis ir lá curar esse camarada. Aí ele falou, vamos passar para o outro lado, porque era do outro lado. Do outro lado da margem do Mar da Galileia, nem sequer era terra judaica. Tanto é que eles tinham lá criações de porcos. E quando você vai a Israel, você come carne de cordeiro, mas não come carne de vaca, porque lá não tem pasto. Então, você alimentar um cordeirinho é melhor do que alimentar uma vaca. Então, não tem carne de boi, não tem carne de vaca, não tem carne de porco. Mas Jesus atravessou, disse para os discípulos, vamos para outra margem, porque ele tinha um propósito de libertar aquele endemoniado. No meio do caminho, levanta uma tempestade. Jesus foi dormir no barco no meio da tempestade. Eu não consigo dormir nem em avião. Jesus foi dormir na tempestade, no meio da tempestade. Tem gente que pensa assim, já está tão cansado. É mesmo? Você acha? Jesus, ele foi dormir porque ele vivia no descanso. Ele não tinha preocupação e ansiedade. E os discípulos, quando acordaram Jesus, foram acordar Jesus com base na incredulidade, dando uma bronca em Jesus. Jesus, tu não se importa que nós pereçamos? Foram dar uma bronca em Jesus. E Jesus olhou para eles, calma, Timar. Então pensa que é uma mulher, né? Calma, Timar. Acalma aí, Timar. Acalma-te, Mar. O mar acalmou, sossegou, acabou a tempestade. Jesus chega do outro lado, encontra o sujeito, liberta o sujeito, e o pessoal da cidade manda Jesus embora. Os demônios saem do sujeito, vão para os porcos se jogam lá pelo precipício abaixo, e o povo da cidade manda Jesus embora, não quer ter Jesus ali. Jesus volta, quando Jesus volta, ele é abordado, pedindo que ele vá curar pessoas. E era um sábado. E Jesus cura pessoas, e vem crítica em cima de Jesus, porque curar no sábado, porque no sábado não pode, não sei. Mas a maioria das coisas que Jesus fez, pelo menos as que estão registradas na Bíblia, foram feitas no sábado, ou seja, enquanto o povo descansava, Deus, na pessoa de Jesus, estava trabalhando. Nunca jamais se ouviu falar, nunca jamais se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha, e trabalha para quem? Para aqueles que nele confiam. Você entende que Deus se posiciona nesse versículo como se fosse um servo, um empregado, um escravo? Nunca jamais se viu um Deus como o nosso, que ao invés de requisitar trabalho daqueles que o confiam nele, trabalha para aqueles que nele confiam, ou seja, que descansam na confiança. Sabe aquele homem no poço, aquele aleijado no poço de Betesda? Que estava há 38 anos aleijado lá, foi nesse mesmo dia que Jesus de madrugada atravessou o mar, foi lá, libertou o endemoniado. Quando ele volta, no mesmo dia, ele vai ao poço de Betesda. Betesda, no hebraico, vem de duas palavras, bet, casa, e resed, graça. Bet resed, Betesda, casa da graça. Esse camarada estava há 38 anos lá. Aí diz a Bíblia que o pessoal acreditava que de tempos em tempos vinha um anjo, mexia nas águas, e quando as águas se agitavam, quem pulasse primeiro dentro da água era curado. A gente não sabe se aquilo aí, tem gente que diz que aquilo é lenda, que não realmente acontecia, e não importa.
talvez, muito provavelmente não era lenda coisa nenhuma, porque durante 38 anos, a cada ano, aquilo acontecia e tinha gente que continuava indo lá. Se nunca ninguém tivesse sido curado lá, quem é que ia para lá? Para aquele poço? Fazer o que lá? Ficar olhando, esperando o quê? Nada? Só para tomar um banho? Entrar doente, sair doente? Entrou um doente seco, saiu um doente molhado? Ninguém ia fazer isso, que ninguém é maluco. E aquele homem, Jesus vai fazer uma visita naquele lugar, e Jesus pergunta para o sujeito, vem cá, você quer ser curado? Olha que pergunta, isso não é a pergunta que se faça? O sujeito está há 38 anos ali esperando uma oportunidade. Aí eu te pergunto o seguinte, há 38 anos aquele camarada fazia o que ali? Ele descansava, porque ele estava há 38 anos, ele era aleijado. Ele estava numa posição de descanso. Há 38 anos. Estava o sujeito lá. O que você está fazendo aí, meu filho? Estou esperando. Esperando o quê? A cura. Aí Jesus entra. Aí Jesus vira para ele e fala assim, toma o teu leito, anda, levanta. Aí o sujeito pega o leito dele, a esteira, sei lá o que ele tinha, e vai embora. Pergunto eu para você, quando é que esse cara estava genuinamente descansando? Quando ele estava deitado, aleijado, ou quando ele estava em pé andando? Quer dizer que, na verdade, na ação havia mais descanso do que quando ele estava deitado? Porque agora, você está entendendo quando eu digo para você que o descanso não é uma inatividade? Esse sujeito estava inativo há 38 anos, mas ansioso, preocupado, ele queria ser curado e não conseguia. E quando Jesus perguntou para ele, o que você quer? Ele falou, ninguém me ajuda, eu quero ser curado. Mas na hora do negócio, quando a água se agita, eu vou me arrastando, tentando sempre pular alguém na frente, eu não consigo. Esse camarada passou 38 anos agitado, preocupado, ansioso, ele devia ficar ali todo dia olhando para a água, esperando a água se movimentar, todo dia esperando alguma coisa, até o dia que Jesus entrou. Quando Jesus entrou, aí verdadeiramente ele pôde entrar no descanso. Mas quando ele entrou no descanso, ele agora podia andar. Enquanto ele estava na agitação, ele estava paralisado. Enquanto ele estava no medo, enquanto ele estava na ansiedade, ele estava paralisado. No momento em que ele começou a andar, ele entrou no descanso. E a gente precisa olhar para esse tipo de exemplo para entender que para aquele homem levantar, agir, foi o descanso. Descanso não significa inatividade, mas sim uma atividade dirigida. Ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu não saio fazendo por aí tudo o que me dá na telha, o que é necessário. Eu faço aquilo que Deus direciona para fazer. E a gente precisa andar dirigidos por Deus. Bota no teu coração, ouça bem isso que eu vou te dizer agora. Todos, não alguns, não a maioria, mas todos, absolutamente todos os problemas financeiros que os países enfrentam hoje. Você tem ouvido falar que o mundo está numa crise financeira? Que a pandemia piorou com a crise? Todo mundo ouviu falar isso, não ouviu? Pois é, mas eu ouço falar de crise desde que eu era criança. Meu avô falava, não, o país está em crise. Meu avô falava isso, o país está em crise. E o meu avô meus dois avós, um veio fugir da Itália por causa de uma crise, o outro veio do Nordeste por causa de uma crise. Então, quando chegaram no Rio de Janeiro, encontraram o quê? Uma crise. E aí tiveram filhos, e os filhos nasceram durante o período de crise. Aí os netos nasceram, e os netos nasceram também num período de crise. Agora, eu tenho netos, e os meus netos nasceram num período de crise. Que crise desgraçada é essa que não acaba? Mas olha só, todos os problemas financeiros que os países enfrentam hoje são consequência dos homens, governos, empreendimentos privados, transgredirem os princípios financeiros divinos, princípios financeiros bíblicos. No dia que um país qualquer tomar a decisão de gerir a sua economia, a economia do país, dentro dos princípios bíblicos, a crise naquele país acaba. Nós vamos ver isso. Eu e você vamos ver isso. Quando e aonde? No milênio. Quando Jesus começar a reinar, Jesus vai mostrar, reinar que eu digo sobre a terra, porque ele já reina, mas quando Jesus vier
para reinar sobre essa terra, ele vai mostrar para esses ignorantes que governam os países o quão falhos eles foram, e foram falhos justamente porque estiveram em posições de liderança que Deus levantou, porque a Bíblia diz que é Deus quem coloca o homem nessas posições de governo, e que eles falharam porque não seguiram princípios bíblicos simples. Traga isso agora para o nível pessoal. Por que é que muita gente está na igreja, é crente e não prospera? Porque não administra sua vida financeira com base em princípios bíblicos. Amém. A gente fala todo culto sobre dízimos e ofertas. Eu me lembro que teve uma vez que eu fiz uma série somente falando sobre dízimos e ofertas, há muitos anos atrás. E teve gente que ficou chateada. Porque, poxa, o pastor vai falar sobre dinheiro. Pois essa é a boca do inferno. É a boca do inferno. Porque qual é o prazer do diabo? É ver você mendigando para Deus. É ver você implorando para Deus por algo que Ele já constituiu para ser seu antes da fundação do mundo. Mas que precisa ser misturado com fé. Aí você não consegue misturar a fé porque você começa a dar ouvidos ao que o mundo diz. Está dando dinheiro para a igreja, está dando dinheiro para o pastor... Vai dar o dízimo para o Macedão agora? Aí você começa a dar ouvido para esse tipo de coisa. Aí, realmente é e tal, não, mas... E tem gente que fica feliz da vida, por quê? Porque na nova você pode ser dizimista ou não. Sabe lá, o pastor não bota pressão. Não boto, nem nunca vou botar. Nunca botei, nem nunca vou botar. Não, lá você pode, o pastor já falou, você pode sentar lá e assistir o culto a vida inteira, sem nunca dar um centavo, aleluia. Aí você não administra a sua vida financeira de acordo com os princípios bíblicos, a prosperidade não chega, aí quem é o mentiroso? É o pastor Fragale. Você tem que botar na sua cabeça que os países vivem em crise porque não seguem princípios financeiros que a Bíblia estabelece, e o mundo por si só já está no maligno. Então o sistema financeiro do diabo é um sistema falido e sempre será e nunca vai mudar. O sistema da Babilônia, que é um apelido que a Bíblia coloca no Apocalipse para o mundo, o sistema da Babilônia, ele é destinado à destruição. Ele não pode ser melhorado. Não tem como melhorar. Por quê? Porque ele jaz no maligno. Ele repousa no maligno. Está apoiado em cima de princípios diabólicos. Não tem como. Tente colocar princípios bíblicos na sua vida e você vai começar a ver prosperidade fluindo. Dízimo na nova aliança. Dízimo na nova aliança não é para qualquer um. Dízimo na nova aliança não é para qualquer um. Não, pastor, mas é um princípio. O dízimo não é uma lei. O dízimo é um princípio. As ofertas também não são uma lei, são um princípio. Mas não é para todo mundo, não é para qualquer um. É para aquele que recebe revelação, entende e crê. Então, se por um acaso você não entende, não crê, tem alguma suspeita, pelo amor de Deus, não dê dízimo, nem oferte. Porque o dízimo é importante, mas dízimo aqui, Deus aqui, juntou, acontece alguma coisa? Não, precisa ter um terceiro elemento, que é a fé. Não é o simples ato de dizimar, é o ato de dizimar, de ofertar e crer. Não é para qualquer um, realmente não é para qualquer um, não. Precisa ter revelação, precisa ter entendimento. No dia que o Brasil, as pessoas colocam esperança no Lula, outros colocam esperança no Bolsonaro. No dia que as pessoas do Brasil colocarem esperança em Jesus, esse país progride e sai da lama. E no dia que o governante, seja ele o Lula ou seja o Bolsonaro, colocar uma crença real, de fato, não uma crença política, porque na época de eleição, as igrejas lotam de políticos. Eu sou crente desde criancinha. Meu avô era pastor nas Assembleias de Deus. Fui criado na escola dominical. Eu quero pedir os votos dos irmãos. Vai pedir voto na Conchinchina. Aqui não. Você sabe qual é a bronca que muita gente tem com a nova? É que a gente não dá o púlpito para pastor. Para pastor a gente até dá o púlpito. A gente não dá a plataforma para político. De pedir voto na época de campanha. Você vota em quem você quiser. Aqui ninguém está no cabresto. Aqui ninguém é massa de manobra.
A nova é formada por pessoas inteligentes, que tomam decisões e fazem o que querem. A pastor, na nova é Bolsonaro ou é Lula? Aqui na nova tem gente que vota no Bolsonaro, tem gente que vota no Lula, tem gente que vota no Fragale, tem gente que não vota em ninguém. Ora, se tivesse ainda o tempo do voto escrito, talvez eu já tivesse sido eleito presidente da República. Na época, quem várias vezes foi eleito aqui no Rio de Janeiro, prefeito do Rio de Janeiro, foi o Macaco Tião. Era o macaco do Jardim Zoológico, coitado, já morreu, mas ganhou meu voto, inclusive. Voto de quem? Macaco Tião. Não quero nenhum desses que estão aí, eu quero o Macaco Tião. É capaz do macaco dirigir melhor do que certas pessoas por aí. Com certeza. Tenho certeza disso. Gente, essa transgressão que os governos do mundo fazem é um resultado dos homens, de modo geral, serem dominados pela incredulidade de que esses princípios realmente vão funcionar. Esses princípios bíblicos são vistos como ideias de gente estúpida, sem preparo, sem cultura. Afinal de contas, a Bíblia não é ciência ou não é um manual de economia. É assim que as pessoas justificam. Não, a Bíblia é um livro muito bacana, a igreja é muito legal, mas a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não é um livro de economia. E não é mesmo, não é um livro de ciência, não é um livro de economia. A Bíblia é um livro de princípios espirituais que, quando aplicados na prática, abençoam e transformam vidas. Mas eu preciso crer nisso. Essa postura de incredulidade, ela acaba gerando o medo. Olha só o que ela gera. Eu não creio na Bíblia, ou eu creio na Bíblia, mas a Bíblia não é um manual de economia. Esse negócio de ser dizimista, ofertante, não, isso aí é coisa de homens, é coisa do pastor, isso é coisa da lei, e etc. e tal. Isso aí gera o seguinte, e por que gera medo? E por que gera medo? Porque você começa a pensar assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Nem Deus vai fazer por mim. Eu tenho que fazer. Já ouviu gente falando isso? Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Já ouviu isso? Ah, pastor, eu já falei. Não levanta a mão para dizer isso. Fica quieto aí, continua sorrindo, olhando para frente, dizendo glória a Deus, aleluia. Gente, o medo gera o estresse. E o homem não descansa. A pessoa estressada, ela não descansa e não deixa ninguém descansar. Já viu uma pessoa estressada? Já teve um chefe estressado? Que está tudo certo, mas o cara está... E aí? Você vai demitir você, todo mundo... Já viu isso? Uma sessão, uma fábrica, uma empresa, todo mundo estressado. Por quê? Porque o cabeça está estressado. E aquilo desce igual uma cachoeira, vem de cima para baixo. Já viu isso? Já vivi isso, pastor. Aleluia. Pois é, porque quem fica estressado e preocupado não descansa e não deixa ninguém descansar. E sem descanso as pessoas se tornam fracas, se tornam terra, a terra se torna fraca. A Bíblia diz que a terra precisa descansar a cada 7 anos. A terra, quem planta, o agricultor, ele precisa deixar a terra descansar a cada 7 anos. E o que os agricultores fazem? Não, mas eu não posso parar, porque se eu não fizer, quem é que vai fazer? Mas olha só, se você for visitar o livro de Levítico e for ler, Deus diz lá na lei, hein? Na lei, ele diz, olha, vocês vão semear durante 6 anos, no 7º ano vocês vão deixar a terra descansar. E nesse 7º ano que a terra estiver descansando, eu vou trazer provisão para 3 anos. Então ele vai trazer provisão para o ano em que eu não estou plantando e semeando nada, não estou colhendo também bolhufas, ou tem uma colheita ainda sobra do ano anterior, para o ano seguinte, que eu não teria colheita de nada porque eu não semeei, ele vai trazer colheita, e para o 3º ano, onde eu talvez ainda precise de uma sobra, ele também vai abençoar. Mas aí o que a pessoa faz? Ela trabalha, não dá descanso para a terra fica fraca, e aí começa você a produzir tomate que não tem licopeno, você começa a produzir romã que não tem antioxidante, aí você está comendo plástico, você está comendo borracha, você está comendo coisas vazias, que não tem nada, não tem alimento, não tem consistência. Aí você, por causa da terra fraca, você fica fraco e fica doente. Aí você precisa confiar em Deus para entender que isso se aplica ao seu trabalho, porque você trabalha feito um louco e não tira férias.
Mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então eu não posso tirar férias. Tem gente que fala isso com orgulho. Há 15 anos não tiro férias. Quando alguém diz para mim assim, eu falo assim, pode reservar um leito no CTI, porque tu já deixa. Em vez de reservar um hotel, reserva o CTI, lá no Barradó. Telefona para ela, quero fazer uma reserva, um leito no CTI. Para o final do ano. Com acompanhante, assim, com acompanhante. Vou levar minha mulher junto. Eu no leito 1, ela no leito 2. Aleluia. Dá para ser? Quero, inclusive, escolher o médico aí, o doutor fulano, que eu já sei que ele é muito bom, esse negócio. Mas o senhor quer por quê? Não, porque eu vou infartar, o pastor já falou, eu estou já aqui me preparando e tal. Gente, sem descanso, as pessoas se tornam fracas, a terra se torna fraca e tudo começa a desandar. Tudo começa a desandar. Agora, se você quer progredir, esteja certo de que você esteja fluindo dentro do plano financeiro de Deus. E ouça bem, o princípio do dízimo não foi dado ao homem para benefício de Deus, mas para benefício do homem. Gente, quando Deus está no controle, as coisas fluem. Mas olha só, eu já disse isso aqui, há anos eu digo isso e vou repetir para você aqui. Se você não gosta de andar na beirinha do precipício, se você tem medo de altura, se você não gosta de adrenalina, esquece a nova igreja, procura um outro lugar mais calmo, mais tranquilo. Porque se você quiser andar pela fé, como a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, você vai ter que andar na adrenalina. Porque Deus parece que Ele fez curso daqueles de dublê. E ele só bota a gente naquelas situações de você tem que virar cambalhota, você tem que dar salto mortal, você tem que se pendurar no avião e andar agarrado no helicóptero e tal, balançando. Com Deus é na adrenalina. Porque assim eu não sei, mas que é na adrenalina. Se você gosta de calma e tranquilidade, tem muita igreja para você ficar lá só na aleluia, aleluia. Oh, Deus, aleluia. Tem um monte. Tem uns que até tem agitação e tal, mas não bota adrenalina não, hein, Deus. Aleluia. Na paz, hein, ó. Vamos junto, hein. Você quer andar com Deus para valer? Se prepara para andar na adrenalina. Deixa eu te dar contar uma história aqui dessa semana. Segunda-feira, não sei se você tem acompanhado as lives que eu faço. Todo dia de manhã. Mas nessa segunda, quando eu acordei e Deus falou comigo. Não é uma coisa comum de acontecer não, mas de vez em quando Ele fala comigo. Aí Deus falou comigo e falou assim, mantenha firme a sua confissão de fé, de que você é um campeão, você nasceu para ser um campeão, você foi chamado para ser um campeão no ventre da sua mãe. E eu passei o dia falando comigo mesmo. Eu fui chamado para ser um campeão. Eu nasci para ser um campeão. Eu nasci para vencer. Eu comecei a dizer isso. E eu falei sobre isso na live. Eu disse, você tem que manter firme. Diga aí comigo, repita comigo. Não estou ouvindo ninguém, porque eu estou no computador, não estou vendo do outro lado. Repita comigo aí, diga agora. Eu nasci para ser um campeão. E eu passei os primeiros dias, segunda, terça, quarta, eu passei falando comigo mesmo, eu nasci para ser um campeão, eu fui chamado para ser um vencedor, isso foi feito por mim no ventre ainda da minha mãe, Deus me chamou para ser um campeão. Quando eu nasci, o parto da minha mãe foi um parto difícil pra caramba, eu fui puxado a fórceps, é uma coisa hoje considerada até uma coisa assim meio barbárie, puxado a fórceps, sair com a cabeça toda torta, eu acho que é por isso que eu sou meio doido até hoje, que eu fui puxar a fórceps. E foi uma tragédia aquele negócio, foi um parto complicado. A minha avó, por parte de pai, ela mandou chamar o padre para batizar e dar extrema-unção, porque ele achava que não ia viver. Mas eu nasci para ser um campeão. Deus me chamou para ser um campeão. Quando o médico resolveu me puxar a fórceps, Deus disse, não tem diferença, ele vai sair a fórceps, vai sair de um jeito ou de outro, mas ele vai sair com um espirro dessa mulher, pum, saiu, mas ele vai sair, porque ele vai nascer para ser um campeão. Deus estava dizendo isso a meu respeito, a seu respeito, no dia do seu parto.
No dia da sua concepção, Deus estava falando sobre isso. Eu já contei para você uma experiência de eu ter ido num retiro, aonde começou a falar, você agora foi concebido, seu pai e sua mãe, e o seu pai não queria, sua mãe não queria. Eu vou fazer uma experiência com você. Agora eu vou fazer essa regressão. Vou fazer um culto de regressão aqui agora. Agora você está sendo concebido, e Deus olhou para a concepção, juntou lá o espermatozoide com o óvulo no útero da sua mãe, você foi concebido, você não sabia, sua mãe não sabia se estava grávida, não sabia se era homem, se era mulher, se era menino, não sabia nada, mas Deus já estava dizendo a seu respeito, acabou de ser concebido um campeão, acabou de ser concebido uma vitoriosa, acabou de ser concebido alguém no meu propósito, no meu plano, e vai ser uma bênção. Você nasceu, teve dificuldade, você quando tinha 2 anos de idade, você sofreu fome, porque só tinha um ovo na sua casa, teve que repartir você e mais os 150 irmãos que você tinha, e todo mundo, cada um com um pedacinho do ovo, e você passou a necessidade, mas Deus olhava para você e estava dizendo, você nasceu e foi chamado para ser um campeão, para ser uma vitoriosa. Você cresceu, 5 anos de idade, você estava na favela, você morava numa pobreza danada, na sua casa chovia mais do lado de dentro que do lado de fora, mas Deus chamou você para ser um campeão, porque Ele tinha um propósito para a sua vida, e essa chamada aconteceu no ventre da sua mãe. A sua mãe não queria que você nascesse, ela tentou abortar, tomou chá de não sei o quê, chá de sucupira, para ver se você abortava. Então, mas ainda assim, Deus tinha um propósito, e você está aqui hoje porque Deus tinha uma chamada e um propósito para a sua vida, porque Deus apontou para você no dia da sua concepção e disse, está gerado aí um campeão, está gerada uma vitoriosa. E Deus fez por você, você passou por necessidade, por problema, por dificuldade, você com 15 anos começou a experimentar droga, você fumou maconha, você cheirou cocaína, você usou LSD, você quase ficou maluco, você veio na viagem, quase que não voltou, mas Deus tinha um propósito para você, e você está aqui hoje, porque Ele, na sua concepção, Ele olhou para você e disse, eu chamo essa pessoa, ainda no ventre da mãe, para que ela seja um campeão, uma vitoriosa. E não importa quantas agruras e dificuldades você tenha passado na vida, até a idade que seja, não importa. Deus tinha um plano para você. Deus tinha um propósito. Esse propósito não mudou. Deus não mudou de ideia. Quando você aceitou Jesus, você acha que Deus olhou e falou assim, custou, hein? Oh, dificuldade. Como custou. Agora muda o plano aí, muda o plano, porque essa pessoa aí... Não, Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O plano dele é o mesmo. Não se alterou em nada. Ele continua com a mesma intenção que ele tinha para você. Gente, passei essa semana declarando isso. Eu nasci para ser um campeão. Eu nasci para ser vitorioso. Quando chega na quarta-feira, eu ouço a Denise dar um berro na sala. Ah, meu Deus! Eu falei, o que foi? Morreu. Quem morreu? Quem morreu? Porque o telefone toca, tem aquelas notícias, né? Então não sabe quem morreu, não fala. O que houve? Os passaportes. Nós estamos sem os passaportes. Como é que nós vamos viajar para Israel? Viagem é hoje. Isso na quarta-feira. Como é que a gente vai viajar sem os passaportes? Mas cadê o passaporte? A gente foi renovar o visto americano. Aí você entrega o passaporte. Entregou, vai lá para dentro, entra num limbo. Some. E aí, e agora, como é que vai ser? Não, vamos tentar. Gente, nós somos uma igreja. Tem gente que pensa da Nova muito mais do que ela é. Tem gente que pensa que é nova, isso. Nós não conhecemos político. A gente não tem influência. A gente não conhece ninguém que possa ser por nós numa eventualidade dessa. Denise pegou o telefone, começou a telefonar para ver se alguém conhecia. Você conhece alguém que pode falar na embaixada, com o embaixador lá em Brasília, com não sei quem, com o cônsul. E todo mundo que conhecia dava um monte de orientação. Faz isso, faz aquilo, vai ali, vai acolá. Tudo que as pessoas diziam dava errado. Não tinha jeito. Os conselhos que as pessoas davam, advogado, juiz, todo mundo que alguém telefonou para pedir ajuda, a pessoa até teve boa vontade, mas nada resolvia. Aí nós pensamos o seguinte, sim, o prazo para o passaporte voltar com o visto seria prazo de 10 a 15 dias úteis. 10 a 15 dias úteis, isso na quarta-feira, a gente viaja no domingo, não tinha como. Então, deu ruim geral. E começa a telefonar, a pedir, vamos fazer o seguinte, nós temos um prazo curto, só temos quinta e sexta, vamos lá no consulado, lá no centro da cidade. Pegamos o carro, fomos até lá, chegamos lá,
falamos com alguém na porta, pedimos um funcionário, vou tentar falar com alguém aqui responsável. Veio o homem responsável lá de dentro, explicamos o caso para ele, ele falou, sinto muito, não dá, não tem como, isso aqui é lá no Humaitá, porque o Humaitá é do centro para o Humaitá, do Humaitá para o centro para o Humaitá e tal, e eu fiquei com esse negócio de centro e Humaitá, já me deu uma confusão na cabeça, já não comecei a entender mais nada, e o camarada disse, não tem jeito. Aí nós fizemos o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos lá no Humaitá. Pegamos o carro, vamos no Humaitá. Chegamos lá, entramos lá, explicamos para o segurança, pedimos para entrar, não pode entrar sem agendamento, mas conversamos com o segurança, explicamos a situação, porque não tinha mais ninguém para recorrer. Pedimos para ele, fomos, e conseguimos entrar, entramos na fila, quando chegou na porta, uma pessoa veio nos atender. Aí nós explicamos, olha, nós precisamos recuperar o passaporte, não importa nem que depois a gente bota o passaporte de novo, pede o visto novamente, agenda novamente, mas agora a gente precisa recuperar o passaporte. Aí a pessoa falou, isso aqui é complicado, vou botar você para falar com a supervisora. Aí me passou para o guichê do lado. No guichê do lado, tinha uma menina muito gentil, muito educada, a Denise explicou o caso, eu não conseguia nem falar, eu estava só fazendo uma cara assim, para ver se a pessoa... Vou ajudar esse rapaz, coitado. Denise explicou aquela coisa toda, do princípio ao fim e tal. A menina olhou e falou assim, não posso fazer nada. E a Denise falou assim, mas é porque nós somos pastores. Ela falou, eu sei, eu, pastor Fragali. Eu falei, opa, oh Jesus. Começou a se manifestar a graça. Gente, a menina, eu não sei se ela ajudou, se ela não ajudou. Eu não sei se ela falou com alguém ou não falou com ninguém. A gente não tinha com quem falar, a gente não tinha mais a quem apelar. A gente só tinha uma pessoa para nos ajudar, Deus. De repente, quando a gente vai sair do lugar que a gente tinha estacionado o carro, Denise abriu o celular, tinha lá um e-mail. O seu passaporte já está lá no Humaitá. Calma, que você está pensando que é mole? Porque a gente foi correndo para lá e a pessoa que nos recebeu, atendeu e disse assim, olha, está aqui, realmente estou vendo no sistema, está aqui, mas não está processado. Não está processado, não pode ser liberado. Volta mais tarde. Volta amanhã. Amanhã, sexta-feira, último dia. Voltamos. Chegamos lá, olha, realmente está aqui. Vou ver o que posso fazer. Eu falei, aleluia. Volta à tarde. Saímos, demos volta, fomos visitar o lugar da Zona Sul, que Denise não gosta da Zona Sul. Aí eu falei, não, vou te mostrar aqui, Copacabana, Ipanema, Leblon, Botafogo. Passamos por tudo lá para ela conhecer. Porque tinha tempo. Voltamos. Quando voltamos, contamos a história toda de novo. Me abriu o computador, ficou, vai para lá, vai para cá, aperta, consulta, e a gente parado olhando, e eu com aquela cara. Consulta, tal, vai. Daqui a pouco a menina veio para nós, olhou para a gente e falou assim, vou lá dentro buscar. E veio e entregou o passaporte. Ninguém, nunca, nesses últimos tempos, recebeu um passaporte num tempo tão recorde, porque de 10 a 15 nós recebemos em 9 dias corridos. Não em 9 dias úteis, ou 10 dias úteis, ou 15 dias úteis, em 9 dias corridos, contando sábado e domingo, a gente recebeu com visto. Com visto americano. Já posso ir lá bater um papo com o Biden. Já com visto, já com tudo. A única pessoa que a gente tinha, a gente só tinha uma pessoa para nos favorecer, só uma, Jesus Cristo de Nazaré. Não tinha político, não tinha embaixador, não tinha uma pessoa influente, não tinha alguém que podia entrar lá dentro, que tinha crachá, que tinha poder e autoridade. A gente só tinha uma pessoa por nós. Na maioria das igrejas, o pessoal sempre tem um político, porque toda igreja agora elege um político que pode acessar, que pode falar. Nós não tínhamos ninguém para fazer nada, mas nós tínhamos um que resolve todas as coisas. E quando a gente apelou e mas olha, aqui havia uma guerra com aqui. Aqui havia uma voz dizendo assim, já era, não vai dar, dinheiro da passagem, jogou fora, já era. Aqui tinha uma voz dizendo, você é um campeão. E eu botei na minha boca, de segunda-feira em diante, eu nasci para ser um campeão. Deus é a meu favor.
É uma guerra. Você está entendendo que existe uma guerra? A guerra espiritual verdadeira é essa. No seu coração, você crê. Na sua cabeça, há uma voz que diz, não vai dar. Aqui você crê. Aqui há algo que diz, não vai dar. O racional diz, não tem lógica, não tem como, o prazo não é esse, está fora, já era. Aqui alguma coisa diz, você nasceu para ser um campeão. Deus é a teu favor. Ele é o teu pai. Ele cuida de você. E você precisa vencer essa guerra com a única arma que Deus te forneceu para vencer essa guerra, a sua língua. A vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come, desfruta, come do seu fruto. Provérbios 18, no versículo 22. Você vai lá, aquele que bem utiliza, Tiago, quando fala sobre a sua língua, ele diz, olha, a língua, ela é como o leme de um navio. Como pode um pequeno leme dirigir tão grande navio? Um navio gigante, enorme, dirigido por um pequeno leme. O leme, o sujeito está na direção, ele faz assim, aquele gigante enorme vai para a direita. Ele vira para o outro lado, aquele gigante vai para a esquerda. Devia ser o contrário, o navio controla o leme, mas é o leme que controla o navio. Aquilo que você diz tem impacto na sua vida espiritual. Aí você anda para cima e para baixo dizendo, não posso, não consigo, não sou ninguém, não sou nada, não vai dar. Receba aquilo que você profetiza. Você começa a declarar contrariamente aquilo que a tua cabeça está tentando dizer. Eu sou um vitorioso, eu sou um vencedor, Deus é a meu favor e portas vão se abrir. Às vezes não abre de cara, às vezes é nos 45, 46, 47 do segundo tempo. O inimigo está vencendo e em 2 minutos você faz 2 gols e vira o jogo. A gente pegou esse passaporte nos 47 do segundo tempo na prorrogação. Mais 1 hora ou 2 horas e aquele lugar ia fechar e a gente não ia levar nada. Íamos estar hoje aqui contando história de gente, infelizmente não iremos para Israel com a galera. Todo mundo irá, menos nós, aleluia. Mas ficaremos aqui intercedendo pelos irmãos que lá estarão, para que nenhum homem bomba venha e abrace, em nome de Jesus. Você está entendendo que na sua boca é onde começa a sua vitória? A sua vitória não começa quando você vê uma chama de esperança, e aí você muda a linguagem, de desânimo para ânimo, de fraqueza para força. Não, é no meio da fraqueza que você começa a declarar, é no meio da perda que você começa a declarar, é no meio da derrota que você começa a declarar, é ainda num aparente fracasso que você começa a declarar, e você mantém firme a sua confissão de fé, ainda que isso pareça uma loucura, ainda que pessoas olhem para você e digam, desista, já era, não tem mais remédio, não tem jeito. Jesus não andava no estresse, você foi chamado para ser como Jesus. Jesus, ele vem andando e de repente no mesmo dia, vem uma multidão querendo tocar em Jesus, e Jesus estava indo aonde? Jesus estava indo na casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava extremamente doente, e alguém chega para ele para dizer, Jesus, pode parar, esquece, porque a menina faleceu. E Jesus diz, calma, vamos lá. Jesus não morreu, calma. E Jesus continua, Jesus não disse assim, faleceu, então vamos fazer o sepultamento pelo menos, gente. Calma, vamos continuar até lá. Jesus não adianta mais, já morreu, calma, vamos lá. No meio do caminho, ainda vem uma mulher, toca nas vestes de Jesus, e Jesus para. Jesus parou para quê? Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Alguém me tocou. Jesus, tem uma multidão te tocando aqui, todo mundo, é gente pra caramba. Alguém me tocou de um modo diferente, porque de mim fluiu virtude. Quem me tocou? Aí a mulher, Jesus, fui eu. Fica livre do teu mal. Vai em paz. Jesus, pressa. Calma. Estamos indo. Aí Jesus vai. Quando chegar lá, cadê a menina? Está aqui dentro. Ninguém vem comigo. Não quero ninguém entrando comigo. Incredulidade da porta para fora. Daqui para dentro só quem crê. Só entrou Pedro com ele. Jairo, você crê? Creio, então pode vir também. Talita, menininha, acorda. A garota chamou. Você está entendendo que se Jesus
apesar de ser quem ele era, se ele tivesse se estressado, talvez o resultado fosse completamente diferente? Jairo estava estressado. Todo mundo estava estressado. Quem é que estava em paz? Jesus. Nós somos, segundo ele, nesse mundo. Mas nós não somos ele. Então há uma guerra. Aqui diz assim, preocupa, estressa, não vai dar, já era. Aqui tem uma voz dizendo, não, Deus é a teu favor. Qual é a tua confissão agora? O que você declara? O que você confessa? O que sai da sua boca? Vamos encerrar aqui com Mateus 11. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Jesus diz assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua descanso para a sua alma. O ser humano é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. A alma, psique. Vocês acharão descanso para a sua alma. Não para o seu corpo ou para o seu espírito, mas para a sua alma, que é onde gera o estresse, a preocupação. Sigam-me e vocês vão encontrar descanso para a sua alma, para a sua psique, para a sua mente. No seu espírito já há paz, mas você vai encontrar paz agora para a sua mente, e a paz que há no seu espírito, agora sendo renovada na sua mente, vai influenciar e agir no seu corpo, e você vai ser curado. Seja curado hoje, não da enfermidade física, mas da ansiedade e da preocupação, porque o teu corpo está doente, porque a tua mente adoeceu primeiro. O teu corpo hoje está sofrendo dores. Sabe que há enfermidades que os médicos não sabem de onde vêm? Etiologia desconhecida. Ninguém sabe de onde vem. De repente, do nada, o sujeito era um atleta, agora está hipertenso. De onde que veio essa hipertensão? Deve ser genético, porque ninguém sabe de onde veio. E aquela sua vizinha? Ih, rapaz, está mal. O que é? Fibromialgia. Que diabo é isso? Cara, ninguém sabe direito. É uma dor danada que a pessoa sente no corpo, na perna, aqui, cansaço, não consegue dormir e tal. Fibromialgia. De onde veio? Ninguém sabe. O que causa isso? É falta de vitamina? É falta de algum microelemento? É falta de algum de zinco, de cobre? É o quê? Ninguém sabe. O pessoal tenta aí um montão de coisa e toma até morfina às vezes. E dá resultado? Alivia, mas não cura. Porque, na verdade, o problema começou aqui. A mente estressada, a mente preocupada. A pessoa é crente, ela está na igreja, ela tem direito à cura. Mas o diabo começa a lançar pensamentos de ansiedade, de preocupação, de dúvida, que gera medo. E o medo expulsa a fé. Aí a pessoa pede oração para o pastor, pede oração para o líder do grupo de conexão, pede oração para o líder da juventude, pede oração para todo mundo. E não está acontecendo o resultado que deveria estar acontecendo. Cara, se o pastor está orando por você, o líder do seu grupo de conexão está orando por você, o líder da juventude está orando por você, os irmãos estão orando por você, alguma coisa tinha que estar acontecendo, mas não está acontecendo por quê? Porque tem um bloqueio, e o bloqueio não está do lado de fora, está do lado de dentro, e esse bloqueio só você pode tirar. É você confiar absolutamente que Deus é Pai, que Deus é bom, que Ele é a teu favor, e que Ele pode não estar trabalhando no palco, mas Ele está operando nos bastidores. O diabo gosta do palco, Deus aprecia os bastidores. Ele veio ao mundo não como um rei chamando a atenção, mas como um carpinteiro humilde, que ninguém dava bola. Porque Deus não se importa com o palco, com as luzes. Ele se importa de estar operando para favorecer a sua criação. Porque Deus nos ama tanto, 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 mas tão gigantemente, que Ele pede isso de nós: venham até a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou
humilde e manso, manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, eu peguei essa versão aqui da mensagem, essa mesma passagem, na Bíblia há a mensagem, e lá diz assim: vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Uau! Gente, Jesus fez um convite. Venham a mim, vocês que estão cansados da religiosidade, que estão cansados do peso da lei, de tentar obedecer aos 613 mandamentos, vocês que estão cansados de conhecer os 10 e não conhecem os outros 603, e transgridem constantemente pela impossibilidade de cumpri-los todos, venham até a mim, e eu daria a vocês descanso, eu daria a vocês Shabat. Venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo, o que é um jugo? Um jugo é uma canga. No Nordeste chama de canga. É um carro de bois, 2 bois à frente, e botam um jugo. Uma madeira, uma peça de madeira, que é presa ao pescoço de um boi mais velho e um boi novo. O novo não sabe o que fazer. O mais velho já conhece o caminho. Mas como o mais novo está preso no mesmo jugo, ele é obrigado a ir aonde o mais velho vai. E é isso que Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo. Ou seja, eu vou para a esquerda. Não, Jesus, mas você vai junto. Por quê? Porque você está no mesmo jugo que ele. Ele vai para a direita, é para onde você vai. Aprenda comigo. O boi mais novo, às vezes, está ansioso e preocupado. Não, eu quero. E o boi mais velho só olha e fala assim: segura a onda, calma. Vem por aqui, eu conheço o caminho. Mas por ali, o caminho ali. O caminho ali é pedregoso, já conheço. Quando eu tinha a tua idade, também fui por ali. Dei com os burros na água. Eu sou boi, mas dei com os burros na água. Vem comigo. Até que esse boi mais novo se torna semelhante ao boi mais velho. Você tem que andar com Jesus, colado com Ele, no jugo dEle. O jugo dEle é leve, é suave. E sabe por que o jugo dEle é leve e é suave? Porque Ele nunca vai te levar para uma furada. Você resiste um pouco no início, mas quando você começa a perceber, cara, esse boi sabe mesmo que eu me amo, olha só. Não é que ele sempre me levou para um lugar legal, tranquilo? Olha só, rapaz, hora de pastar. Como é que esse boi sabe qual é a hora de pastar, rapaz? É porque o boi é velho, é experiente, ele já sabe onde fica o pasto, ele sabe que meio-dia é a hora de parar o trabalho e ir para o pasto, ele sozinho para e vai, o boi novo, não, mas não é que todo dia ele tem levado para o pasto, e o pasto que ele leva é um pasto bom, pasto verdejante. Sabe que é uma coisa? Vou parar de resistir a esse boi, vou começar a seguir no passo dele, porque ele sabe para onde está indo. Você deixa de ser aquele boi chato que fica puxando e o outro tem que ficar... Vem. Deus tem o melhor para você. Não se deixe vencer pela ansiedade, pela depressão, pela angústia, pelo medo. Creia, confie. É na adrenalina. Mas olha, depois você vai ter história para contar. Vamos ficar de pé.